Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Lucas e hoje eu quero falar com vocês sobre o desafio BuzzFeed de livros para fazer você chorar. Bom, todo leitor adora uma lista, falando sobre livros. Seja uma lista de clássicos, de YA, de distopias. Todo leitor adora pegar uma lista e conferir quais são os livros que ele já leu e quais são os livros que ele ainda tem por ler. O site do BuzzFeed, que é um site de notícias e que todo mundo conhece, pela timeline do Facebook, que o BuzzFeed adora fazer listas, seja das coisas mais absurdas do mundo. Algum tempo atrás ele fez uma lista de 53 livros que vão fazer você chorar. Como todo mundo às vezes precisa de uma história, de um livro que dê aquela lavada na alma, que faça você repensar alguns pontos da sua vida, eu salvei essa lista, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma conferida, e eu resolvi fazer dessa lista um projeto de leitura. Eu vou pegar esses livros, lê-los e classificá-los, se eles realmente me fizeram chorar muito ou se terminei o livro seco, a história não conseguiu me comover. Essa lista que está no BuzzFeed, ela está toda em inglês. Eu vou traduzir os livros que já foram lançados aqui no Brasil, com o nome da edição em português, e os outros eu vou acabar lendo em inglês mesmo, e vou dar um jeito de lê-los pelo aplicativo do Kindle, no tablet, ou mesmo se eu achar alguma versão em inglês mesmo. Bom, então hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre os livros que eu já li dessa lista de 53 livros para chorar. E vou conversar com vocês rapidamente sobre a história e falar se eles me comoveram tanto assim a ponto de me fazer chorar ou não. Alguns livros dessa lista eu já fiz vídeo aqui para o canal, então quando for o caso eu vou deixar o link na descrição e vou deixar um card por aqui pelo vídeo. Bom, então o primeiro livro dessa lista é O Mentirosos, da E. Lockhart, e esse livro aqui, o enredo acompanha o verão de uma família que é muito rica, ou ao menos foi muito rica, eles estão pouco a pouco perdendo o dinheiro deles, e o enredo vai acompanhar o verão de alguns adolescentes que são primos e um amigo ali próximo da família. Algo aconteceu de terrível alguns anos atrás, e a personagem principal, ela não se lembra do que aconteceu, e aos poucos, a memória dela vai voltando, ela tem uma situação delicada com relação à saúde dela, e isso vai fazer com que ela vá passar todo o verão ali nessa ilha, onde todo ano a família se reúne, tentando descobrir o que realmente aconteceu. Bom, o livro para mim foi decepcionante. Ele prometia muito na história, ele prometia uma reviravolta, segredos, mistérios, mas no primeiro terço do livro você já descobre o que vai acontecer. É um dos clichês mais usados em todas as séries, filmes e livros, então você já sabe o que vai acontecer ali no começo, e isso faz com que todo o restante da leitura acabe sendo meio que desprazerosa, você não tem motivo para ir até o fim. Sem falar que na hora que o clímax, o final do livro, confirma as suas suspeitas, não te faz chorar. Não, terminei o livro aqui com os olhos secos. Esse aqui não chorei não. Segundo livro dessa lista é Dança da Morte, do Stephen King. Eu não vou falar muito sobre ele porque já tem um vídeo que eu fiz pro canal. Aliás, foi o primeiro vídeo que eu publiquei aqui no canal e eu vou deixar o link e o card aqui para vocês conferirem. Com relação a se chorei ou não, esse livro aqui conseguiu deixar os olhos marejados ali num determinado momento, quase indo pro clímax do livro. Então esse aqui tem razão de estar lá na lista do BuzzFeed. Terceiro livro dessa lista é Diga aos Lobos que eu estou em casa. Esse aqui é um livro super gostoso de ler. Ele vai contar a história de uma menina que ela é super chegada, muito próxima do tio dela, só que esse tio acabou falecendo em decorrência da AIDS. E como é no final dos anos 80 e início dos 90, tudo era muito tabu, mais do que é hoje, Pessoas, melhorem, se superem, se informem. E ela não conhecia nada da vida do tio dela, por ele ser gay e por ele ter AIDS. Isso faz com que depois que ele morra, ela acabe entrando em contato com o namorado desse tio, que ela nem sabia que existia. E ela vai buscar nesse namorado do tio dela uma ligação para continuar em contato com o tio que ela tanto amava. Esse livro aqui é um livro muito gostoso de ler, é aquele livro de aceitação, de descoberta, de drama familiar mesmo. E esse aqui ele também arranca assim, deixa o olho um pouquinho marejado. Então esse livro aqui também tem os seus motivos para estar lá na lista do BuzzFeed. Terceiro livro da lista, A Canção de Aquiles, Madeline Miller.
A Madeleine ela vai usar, né, a história do Aquiles e toda a história da Guerra de Troia para montar aqui uma história de amor entre o Aquiles e o Patroclo. Nossa, que nome horrível, nome difícil. Enfim, esse livro aqui vai contar, né, com a Guerra de Troia como pano de fundo e vai desenvolver a relação dos dois desde muito adolescente até se tornarem adultos. Eles aos poucos vão se aproximando, se tornam muito amigos e acabam se apaixonando. Esse livro aqui, ele deixa os seus olhos um pouco marejados no final, né, porque afinal é guerra, é um assunto delicado e tem muitas mortes, aquela coisa e tal. Só que não conseguiu me prender muito. Tem dois personagens aqui principais que tanto faz se eles se derem bem ou se derem mal, eles não cativam. O Patroclo ele não tem razão nenhuma de ser, ele tá ali na história como um apêndice, ele não tem função. E toda a glória, todo o objetivo da narrativa é conduzida pelo Aquiles. Então o Patroclo, ser o personagem principal do livro, fica meio contraditório, mas é uma história muito bacana, principalmente para quem gosta aí da Guerra de Troia e todas as aventuras clássicas gregas. Próximo livro, Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Esse livro aqui já tem vídeo no canal, então eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem. E esse também aqui, né, dá pra você chorar um pouquinho, né? É um romance, é bobinho, mas faz com que você derrube algumas lágrimas. Próximo livro é A Vida do Livreiro A.J. Fikry. Enfim, esse livro aqui é uma ótima surpresa. Tá vendo aqui que ele é super curtinho, você consegue ler ele de um dia para o outro e é um livro que conta uma história muito bem feita. O livreiro, né, o AJ, ele perdeu a mulher dele alguns anos antes, ele tá entrando numa depressão, ele bebe demais, até que um dia ele vai abrir a livraria dele numa cidade pequena, onde ele foi morar por causa da esposa, e ele acaba encontrando uma bebê de mais ou menos 2 anos, que foi abandonada lá, junto com uma carta dizendo que a mãe gostaria que essa criança fosse criada por alguém que gosta de livros, que seria um ambiente ótimo para a filha dela crescer. E ele é uma história tão gostosa de ler, você se envolve tão rapidamente com os personagens que sim, esse livro aqui você vai chorar bastante no final. Inclusive eu chorei. Próximo livro, Quarto, da Emma Donoghue. Esse livro aqui deu origem ao filme Quarto de Jack. Ele conta a história de uma menina que foi sequestrada quando ela era adolescente e ela viveu ali durante 7 anos no cativeiro do seu sequestrador, que abusava dela diariamente. Desses abusos acabou nascendo Jack, que é o filho dela. E para proteger a inocência desse garoto, ela nunca falou para ele que eles estavam sequestrados. Eles moram naquele quarto e para ele aquilo lá é tudo que existe no mundo, não existe nada além do quarto. E, nossa, é um livro difícil de descer, é um livro angustiante. Então esse aqui, desde o começo, você vai ler, você vai molhar as páginas do livro, porque você vai chorar, não tem como, né? É uma situação horrível, hedionda, o que esse cara fez com essa menina, mantendo ela todo esse tempo, e o filho, a criança, em cativeiro. Então, desde o começo, né, quando você percebe que todos aqueles horrores são vistos pelo olhar de uma criança que não entende o que está acontecendo, é claro que quando a gente lê, né, a narração dele, assim, o livro é narrado pelo Jack, pelo ponto de vista dele. Então tem coisas que ele vai contando que ele não entende, só que na hora que você lê, você fala, nossa, isso é muito horrível, muito cruel. E então você vai chorar bastante durante todo o livro. Depois nós temos o próximo livro da lista, Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Todo mundo conhece, né, o Caçador de Pipa, que foi o de maior sucesso. E eu acho que esse escritor aqui, conforme ele vai evoluindo na escrita dele, ele vai evoluindo também na capacidade de fazer a gente entrar numa quase depressão. Esse livro aqui ele vai contar a história de 2 mulheres de idades distintas, de pensamentos diferentes, de realidades diferentes, que moram no Afeganistão. Em determinado ponto do livro elas vão se encontrar, porque elas acabam tendo que casar com o mesmo homem. E se você viu Caçador de Pipas, chorou, achou super triste a história, Caçador de Pipas é 1/10 do que esse livro é. Esse livro aqui você termina ele com enxaqueca, com dor de cabeça, porque no último quarto do livro você começa a chorar e tem que ficar limpando os olhos para conseguir terminar de ler, é uma loucura. Mas é uma história que eu acho que todo mundo devia ler. Eu acho que a gente precisa também entrar em contato com esses sentimentos que esse tipo de livro desperta. Dessa lista de 53 livros, eu já li 9, e o 9º livro que eu li foi A Culpa é das Estrelas. Não vou ficar falando muito porque todo mundo sabe da história, né?
ciclite, adolescentes doentes, amor, primeiro amor, toda aquela coisa. E se você chorou no filme, você vai ler o livro e vai chorar muito mais, porque você consegue, né, ter um tempo maior com esses personagens e se envolver mais profundamente com eles. E se você não chorou com o livro e com o filme, me desculpe, mas você é seco, você precisa de tratamento. É isso mesmo que você está ouvindo, viu, Andréia? Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curta, comente aí, use os comentários para me falar quais livros dessa lista você já leu. Se você ficou interessado em pegar essa lista e fazer aí um projeto de leitura também, eu vou colocar todos os vídeos desses livros, conforme eu for lendo, numa playlist, e a gente vai conversando aí com o passar do tempo. Ajude o canal compartilhando, comentando, curtindo os vídeos, e até a próxima leitura.